Salve, salve, rapaziada. Boa noite, tudo bem? Vídeo de sexta indo ao ar um pouquinho mais tarde, geralmente é na hora do almoço, né? Que os vídeos saem aqui no R-City, porém, hoje aquela leve atrasada, o vídeo está indo na noite de sexta. Almanac da Libertadores, 29º episódio, reta final. Restam apenas 3 equipes para falarmos dessa Libertadores. Estamos cumprindo a meta, a missão de falar de todas as equipes que vão disputar a Libertadores. E hoje o tema é o Bolívar, equipe da Bolívia, obviamente, lá de La Paz. E falaremos um pouquinho da história do Bolívar em Libertadores e sobre a atual fase do Bolívar. Bolívar que é gerido pelo Grupo City. Está tendo um aporte financeiro diferenciado e vem surpreendendo nessa Liberta. Será que vai ser uma zebraça nessa Libertadores? Será que o Bolívar vai longe nessa competição? Já falaremos, né? Tudo sobre o Bolívar. Antes de mais nada, falar sobre o nosso patrocinador, a Loja do Capita. 20% de desconto com o cupom RCIT. Qualquer compra na Loja do Capita, digitando o nosso cupom RCIT, você tem direito a 20% de desconto. Olha o presentão aí que estamos fornecendo para vocês, junto com a Loja do Capita. Obviamente, essa parceria aí é muito benéfica para os nossos inscritos, para os nossos visitantes, enfim. E o site é www.lojadocapita.com.br e o WhatsApp, o DDD é 11 964 17 7470. Lojadocapita.com.br, tá bom? Artigos esportivos, camisa do seu time do coração, com certeza está na Loja do Capita, beleza? E hoje o tema é o Bolívar, 37ª participação da equipe boliviana em Libertadores. Tem história na competição, hein? Haja disputa. 37 vezes, e o Bolívar esse ano está buscando fazer história, quem sabe? Foi comprado pelo Grupo City recentemente, e a equipe boliviana ela busca ir longe nessa Libertadores, e esse ano já está na fase de mata-mata, mas a gente já vai falar sobre isso. E das equipes bolivianas, o Bolívar certamente, eu não tenho certeza nessa informação, porque são muitas equipes bolivianas, né, que já disputaram Libertadores, mas pelo menos os almanacs que a gente fez, né, de todas as equipes, creio que o Bolívar foi a equipe que chegou mais perto de conquistar uma Libertadores. O Bolívar já chegou em uma semifinal de Libertadores, você lembra? E além disso, chegou em 4 quartas de final. Então o Bolívar foi longe em algumas Libertadores e foi em 2014 essa Libertadores histórica que o Bolívar chegou na semi. Melhor campanha, obviamente, até hoje na história da equipe. Jogando em casa, o Bolívar teve uma campanha quase perfeita. A casa do Bolívar é essa aí, ó. O estádio Hernando Siles. Foram 6 partidas jogando na sua casa em La Paz, com 4 vitórias e 2 empates. Uma dessas vitórias, inclusive, foi contra o Flamengo na primeira fase. Então, venceu um adversário brasileiro. Lá em La Paz, o Hernando Siles foi um caldeirão, foi um fator muito importante para a história do Bolívar nessa Liberta. Jogando fora de casa, aí já foi outra história. O Bolívar não foi bem na disputa dentro da sua casa. Jogou 6 partidas também fora de casa, com 2 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória. Então, jogando longe da Bolívia, é o que geralmente acontece com as equipes bolivianas, né? A diferença é que o Bolívar conseguiu chegar longe na Libertadores, ficou entre as 4 principais equipes da América. Mas na Bolívia, as equipes de lá geralmente vencem, porque a questão da altitude faz muita diferença para a equipe boliviana, favorece muito. E aí, quando desce para jogar, né, no Brasil, na Argentina, no Chile, ela acaba sofrendo muito. É o efeito contrário. E naquele ano, o Bolívar estava no grupo F da Libertadores. No grupo G, aliás, grupo que tinha Bolívar, León, Flamengo e Emelec. E olha só,
O Bolívar foi o líder nesse grupo. Bolívar que em um grupo com o Flamengo, que é uma equipe tradicional, Emelec, que sempre está na disputa de Libertadores. O Bolívar liderou, fez 11 pontos, perdeu apenas uma partida na primeira fase, e a equipe mexicana do León ficou em segundo com 10. Flamengo e Emelec ficaram para trás nessa fase de grupos aí. O Flamengo saiu na primeira fase e o Emelec, que vira e mexe a gente vê aí em oitavas de final, mas dessa vez a história não foi boa nem para Flamengo e nem para Emelec. Nas oitavas, o Bolívar ele garantiu a classificação contra a equipe mexicana do León. Por coincidência, a equipe que estava no seu grupo na primeira fase. E empatou fora de casa por 2-2 lá no México e em casa na Bolívia, 1-1, que garantiu a classificação do Bolívar. Na época, o empate com mais gols fora de casa favorecia, né, a equipe, e o Bolívar fez valer aí esse critério de gol fora de casa e garantiu a classificação para as quartas de final. Nas quartas, a partida contra um tradicional argentino, o Lanús, que já foi finalista de Libertadores, e o Bolívar fora de casa empatou por 1-1, e na Bolívia 1-0. Quem marcou o gol nessa vitória por 1-0, que garantiu o Bolívar nessa histórica semifinal, foi o Arce, ex-jogador do Corinthians, que tem aquela narração também bem engraçada lá do narrador, se não me engano é da Rádio 105 aqui de São Paulo, mandando o Arce ir à merda, né? Quando o narrador acaba deixando falar mais alto ali o seu amor pelo time, mas esse Arce, que foi muito mal aqui no Corinthians, inclusive, foi bem lá no Bolívar e marcou esse gol importantíssimo aí para o Bolívar chegar na semifinal. Aí na semifinal a história não foi tão boa, né? Nem um pouco boa, né? A primeira partida lá na Argentina, aí é o que a gente estava falando sobre as equipes bolivianas virem jogar sem altitude. Foi 5-0 para o San Lorenzo na Argentina. Na Bolívia, o Bolívar chegou a vencer, venceu por 1-0, mas aí, tomando um 5-0 na ida, o San Lorenzo nem foi com tanta força para esse jogo na Bolívia, porque a classificação já estava garantida para os argentinos, que chegaram na final da Libertadores, e o Bolívar parava por ali aquela campanha histórica em 2014, campanha que deixou a equipe boliviana na semifinal entre as 4 principais equipes da América. E o principal destaque do Bolívar nessa histórica Libertadores foi o Juanmi Callejon, esse jogador espanhol que está aí na imagem. Ele marcou 4 gols na Libertadores, foi um dos principais artilheiros da competição, e ele tem passagens pelo Real Madrid. No início de carreira dele, ele jogou no Real Madrid, mas depois acabou não dando certo lá com os merengues, e rodou o mundo, acabou parando no Bolívar, e foi muito bem no Bolívar, e está na história do Bolívar. Até porque em todas as suas passagens pelo Bolívar, ele soma 131 gols. Então é um dos grandes artilheiros da história do Bolívar. Então o espanhol Juanmi Callejon foi muito importante na Libertadores de 2014, mas além dessa Libertadores, ele tem muito gol pelo Bolívar, é um cara que é muito respeitado pela torcida boliviana. E depois disso, o Bolívar disputou 7 Libertadores, depois de 2014, mas nenhuma campanha boa até esse ano. Foram 3 eliminações na fase de grupos e 3 na pré-Libertadores, então foi meio a meio, meio na fase de grupos e meia na Libertadores. E a 7ª disputa vem sendo agora, em 2023, e a campanha vem sendo surpreendente. Aí, ó, assim como em 2014, mas foram apenas 5 partidas, esse grupo não está encerrado. Mas o Bolívar lidera o grupo com 12 pontos, grupo C dessa Libertadores. O vice-líder é o Palmeiras, também com 12 pontos. A diferença é que o saldo de gols do Bolívar é melhor que o do Palmeiras. E o terceiro colocado é o Barcelona de Guayaquil com 3 pontos e o Cerro Porteño também com 13. Falta apenas uma rodada para encerrar a fase de grupos da Libertadores. Isso quer dizer que Bolívar e Palmeiras estão garantidos na fase de oitavas de final da Libertadores. Então o Bolívar, que não chegava em uma fase mata-mata de Libertadores desde 2014,
Chega. Então já tira essa pressão. Depois de 9 anos, o Bolívar volta à disputa de mata-mata da Libertadores. Porém, agora a última partida do Bolívar será no Allianz Parque. Tá aqui a data da partida, eu deixei anotado. O Bolívar ele joga na próxima quinta-feira. O vídeo está indo ao ar na sexta, então agora na próxima semana, na quinta, às 19 horas, o Bolívar joga contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então é um desafio, é dificílimo para o Bolívar garantir um empate, pelo menos, já garante o Bolívar como líder. Mas o Palmeiras jogando em casa, todo mundo sabe a força do Palmeiras. O Bolívar chegou a vencer o Palmeiras no jogo lá na Bolívia, venceu por 3-1. O Palmeiras foi com uma equipe mesclada, porque estava na disputa da final do Paulistão. E agora o Palmeiras certamente vem com força máxima, porque quer a liderança nesse grupo. É uma tarefa bem difícil, mas o que mais importa é que o Bolívar garantiu já a vaga nas oitavas de final em um grupo muito difícil. Barcelona de Guayaquil é uma boa equipe, sempre dá trabalho em Libertadores, o Cerro Porteño, tradicionalíssimo, e quem está na fase de oitavas de final é o Bolívar e o Palmeiras. O Palmeiras é a lógica, agora o Bolívar é uma grande surpresa, mas para quem está lá dentro do Bolívar pode não ser tanta surpresa assim, até pelo investimento do Grupo City, uma nova gestão no futebol boliviano, então essa equipe pode chegar longe nessa Libertadores devido a essa parceria aí com o Grupo City. E o Bolívar ele conta com o Brazuca na sua equipe, o Gabriel Poveda. Tá aí, ó, quando ele foi apresentado pelo Bolívar. O Gabriel Poveda ele tem 6 gols até o momento no Bolívar. Ele não conseguiu ainda sua vaga na equipe titular. Ele entra durante as partidas, em grande parte dos jogos. Mas ele foi o artilheiro da Série B no ano passado pelo Sampaio Corrêa. Chamou a atenção do Bolívar e foi contratado, porém ainda não se encaixou ali 100% com a equipe. E o principal destaque desse Bolívar aí que vem surpreendendo na Libertadores é o Rony Fernandes. Tem 32 anos, o atacante chileno, e ele chegou nessa temporada no Bolívar. O Bolívar contratou muito nesse início de ano e o Rony Fernandes com certeza foi um dos que mais deu certo até o momento. 17 partidas pelo Bolívar desde sua chegada, né? Ele veio da Universidade do Chile. Em 17 partidas ele já marcou 13 gols. Uma excelente média, né? Tendo em vista o futebol sul-americano. Rony Fernandes está jogando muita bola pelo Bolívar e é um dos jogadores mais perigosos aí da equipe, se não o mais perigoso. E, obviamente, um dos principais aliados do Bolívar é a sua terra natal, é La Paz. La Paz tem uma altitude de 3.625 metros, e isso faz toda a diferença, né? É muito difícil vencer o Bolívar pelo momento, até pela qualidade da equipe, que a equipe não lidera um grupo que tem o Palmeiras no seu grupo, não é à toa, mostra que tem qualidade, mas os jogos na Bolívia, em solo boliviano, sempre são muito complicados devido à altitude. Então, o Bolívar chegando nessa fase de mata-mata, jogar na Bolívia, para quem ter o azar de enfrentar o Bolívar, vai sofrer muito na Bolívia, e se não tomar cuidado, o Bolívar vai garantindo as classificações, porque em La Paz a altitude faz muita diferença, e o Bolívar pode ir longe nessa Libertadores, assim como foi em 2014. Então é uma equipe aí para se ter muita atenção, tá com um bom aporte financeiro devido à parceria com o Grupo City, tem La Paz como aliado, que é a altitude absurda. Quem vai lá fala que é difícil até para você caminhar, imagina para jogar futebol. Então, o Bolívar pode ser uma das equipes que surpreenda nessa Libertadores. Então, muita atenção, principalmente as equipes brasileiras. Se sua equipe vai jogar contra o Bolívar na fase mata-mata, sua equipe vai ter que ter muito cuidado, uma preparação muito especial para tentar superar os bolivianos. 29º aí, Almanac da Libertadores no ar. Hoje falamos sobre o Bolívar, a equipe boliviana que vem surpreendendo na Libertadores, lidera o grupo do Palmeiras até o momento. Eu acho que não vai ser o líder do grupo, sinceramente falando, mas eu acho que na fase mata-mata o Bolívar vai dar muito trabalho para quem quer que ele enfrente. Sei não se o Bolívar não chega longe nessa Liberta. Último recadinho,
se inscreva no canal, curta o conteúdo e visite a loja do Capita, lojadocapita.com.br. Digitando o cupom RCIT, 20% de desconto em qualquer compra de artigos esportivos, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!